A maioria das pessoas usa o TikTok para assistir a vídeos engraçados, bobos e curtinhos e ver memes, tendências e danças virais. Mas agora sabemos que o aplicativo tem um lado sombrio, e aquele para você pode esconder alguns mistérios realmente intrigantes. Hoje vamos voltar ao lado obscuro do TikTok olhando para casas assombradas, celebridades ciborgues e inexplicáveis intrusos à meia-noite, enquanto navegamos por mais alguns mistérios do TikTok para os quais a internet não estava preparada. Cidade de Papel. Os cantos sombrios da internet estão cheios de mistérios assustadores apenas esperando para serem descobertos. Mas às vezes você não precisa cavar muito, e é possível tropeçar em uma teoria da conspiração por acidente. Lá em 2022, um estudante da Universidade de Surrey, na Inglaterra, estava dando um passeio quando descobriu um bairro de casas aparentemente falsas, com janelas de papelão. Ele carregou o vídeo do mistério no TikTok e seus seguidores começaram a teorizar que ele tinha esbarrado em um campo de treinamento militar ou uma instalação governamental secreta. Infelizmente, Surrey não é tão emocionante assim, mas a verdade eventualmente revelada por trás do mistério ainda era bem comum. Depois de cavar um pouco, o autor original descobriu que 5 anos antes, esses prédios eram usados como alojamentos para a universidade, mas em um verão eles foram infestados por morcegos, forçando a universidade a abrigar seus estudantes em outro lugar. A universidade aparentemente está desesperada para derrubar os prédios, mas as rígidas leis de proteção à vida selvagem do Reino Unido não permitem que eles os derrubem enquanto os morcegos estiverem se abrigando lá dentro. Como resultado, as janelas foram revestidas com papelão para impedir que os morcegos quebrassem os vidros, e os bichinhos podem viver legalmente nos prédios. Eu fico pensando se a experiência deles morando em alojamento universitário é parecida com a minha. Será que esses morcegos aí também estão vivendo de miojo? Monitorando demônios. Todo pai e mãe sabem o quão difícil é fazer um bebê recém-nascido dormir. E uma vez que eles finalmente pegam no sono, tudo que você pode fazer é rezar para que nada os perturbe. Mas quando um pai assistiu às imagens que eu vou mostrar para você, capturadas no monitor do bebê, foi a mãe que acabou testemunhando algo perturbador. Isso pode parecer uma cena de atividade paranormal, mas na verdade é um TikTok de Lexi Brunner, mostrando o momento em que uma figura aterrorizante apareceu ao lado do berço do seu primo no meio da noite. Felizmente, o bebê dormiu durante o encontro, mas os 18 milhões de espectadores do TikTok tiveram que passar por algumas noites sem dormir, enquanto discutiam se o rosto era um invasor, um demônio ou a fada dos dentes. Esses espectadores estavam aterrorizados, mas 2 semanas depois, Lexi postou uma atualização tranquilizadora, explicando que a figura horripilante era ela mesma. Ela explicou que o vídeo começou como uma brincadeira familiar, já que Lexi se aproximou sorrateiramente do berço de seu primo enquanto sua tia estava observando o monitor de bebê. Quando a visão noturna do monitor iluminou o rosto de Lexi, com um aparelho sensível o suficiente para captar a luz infravermelho refletida que brilhava nos seus olhos, sua tia ficou horrorizada. A brincadeira deu tão certo que Lexi carregou as imagens no TikTok para ver se poderia enganar seus amigos também. O vídeo se tornou viral e Lexi logo foi inundada com milhares de mensagens que a incitavam a pegar o bebê e tocar fogo nessa casa assombrada. Quando ela finalmente postou sua explicação, a maioria das pessoas ficou aliviada por Lexi não estar em perigo. Mas teve gente que não ficou feliz em descobrir que aquela criatura tão aterrorizante era uma adolescente. Eu não sei, vocês fizeram o ensino médio? As adolescentes podem ser bem assustadoras. Ciborgue perigoso. Vamos falar agora de alguém que vendeu milhões de discos, mas parece não conseguir manter seus circuitos funcionando sem problemas.
Esse TikTok mostra o momento em que o sonho de adolescente da Katy Perry se transformou em um pesadelo, quando seu olho começou a apresentar falhas enquanto ela fazia um show em 2022. À medida que os vídeos do incidente se tornaram virais, os fãs de Katy Perry pediram para ela ir ao hospital ou consultar um oftalmologista. Ao mesmo tempo, um grupo de teóricos da conspiração caiu em cima do vídeo, usando-o como evidência de que Katy e outras celebridades são robôs, que são construídos pelo governo secreto para nos manipular e controlar. Enquanto as pessoas discutiam se Katy precisava de cuidados médicos urgentes ou de uma atualização de software, a cantora pop se manifestou para explicar a situação. Acontece que a sua performance no palco inclui uma parte em que ela finge ser uma boneca Barbie, e ela estava imitando intencionalmente uma boneca com a pálpebra quebrada para a apresentação. O efeito era um tanto assustador, mas os fãs de Katy respiraram aliviados ao perceber que sua cantora favorita não estava perdendo a visão. Porém, os teóricos da conspiração não ficaram satisfeitos, apontando que a desculpa de Katy é exatamente o que um robô do governo secreto diria se fosse pego com mau funcionamento. Não que eu saiba qualquer coisa sobre isso. Protocolo de fraude do governo secreto ativado. Procurando Sofia. Vamos passar dessa teoria da conspiração insana para algo muito mais sério, enquanto conferimos um TikTok que se tornou uma pista em um caso de criança desaparecida sem solução por 18 anos. Em 2003, uma menina de 4 anos chamada Sofia Juárez saiu de casa em Kennewick, no estado de Washington, dirigiu-se para a rua e desapareceu, nunca mais sendo vista. A busca por Sofia foi enorme, envolvendo o FBI e centenas de voluntários, mas tragicamente o caso em algum momento ficou sem solução, pois as autoridades ficaram sem suspeitos para investigar. Até 2021 parecia que a polícia não tinha mais pistas para seguir, até que esse vídeo foi carregado no TikTok. Nessa entrevista, uma mulher de 22 anos que vive nas ruas de Culiacán, no México, explica que foi sequestrada quando criança e não sabe de onde veio originalmente. Depois do TikTok ser postado, alguns espectadores atentos perceberam que a mulher se parecia com Sofia, e logo a internet ficou frenética, afirmando que ela finalmente tinha sido encontrada. As pessoas de Kennewick ficaram encantadas, pois a polícia reabriu a investigação e entrou em contato com as autoridades no México. Mas conforme o vídeo foi viralizando, a polícia foi contatada por um casal que afirmava serem os pais da mulher de 22 anos. Eles explicaram que sua filha tinha problemas mentais e não foi sequestrada quando criança, já que nasceu no México. Esse desenrolar da história foi preocupante, mas a polícia relutava em simplesmente aceitar a palavra da família. Então eles passaram meses procurando a mulher em si antes de realizar um teste de DNA para resolver definitivamente o mistério. Enquanto a polícia aguardava os resultados do teste, o mundo observava ansiosamente, até que foi anunciado que a mulher definitivamente não era Sofia Juárez. Infelizmente, a pista era outro beco sem saída. Tragicamente, esse mistério não teve um final feliz, mas mostrou como as redes sociais podem ser poderosas para espalhar informações, e o departamento de polícia de Kennewick pediu às pessoas para compartilharem quaisquer pistas potenciais que encontrassem no futuro, lembrando a todos de que Sofia ainda pode estar por aí. E quem sabe, talvez as redes sociais ainda tenham esperança de fornecer esse elo perdido. Criatura em destaque. De Drácula à bolha assassina, Hollywood é o lar de alguns monstros bem icônicos. Mas em 2021, os fantasmas e os monstros de Hollywood ganharam concorrência, depois que uma usuária do TikTok avistou uma criatura não identificada voando acima de West Hollywood. Normalmente, os únicos monstros que você encontra em Hollywood estão na tela e em posições de poder. Então, quando Rachel Lindsay avistou essa criatura voando a uns 90 metros no céu de Los Angeles, ela ficou bem chocada. Conforme o TikTok de Rachel se tornou viral, outros relatos de testemunhas oculares começaram a aparecer na internet, juntamente com teorias exageradas de que a figura era um demônio ou um OVNI. Felizmente, outros tinham uma explicação mais racional, observando que o monstro na verdade se assemelha muito a
um conjunto de balões de aranha de Halloween. Essa teoria explicaria as pernas atadas e a sua capacidade de flutuar pelo céu. Além disso, os avistamentos ocorreram no início de novembro, cerca de uma semana após o Halloween. Infelizmente, antes que a teoria pudesse ser comprovada, a forma desapareceu nas nuvens. Mas a maioria dos comentaristas de internet parece concordar que a criatura era mesmo apenas um conjunto de balões, possivelmente parte de um cenário de filme sendo gravado na área. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, se a sombra flutuante realmente fossem decorações de Halloween, então ela fez um ótimo trabalho. Em vez de apenas assustar crianças que pediam doces ou travessuras, ela aterrorizou 2 milhões de pessoas no TikTok e metade da população de West Hollywood. Fala sério, isso é que é ter retorno pelo investimento. Grito do demônio. O monstro voador feito de balões em Hollywood foi bem estranho, mas houve encontros com supostos monstros ainda mais estranhos no TikTok. Confere esse aqui. E lá se foi o direito de permanecer em silêncio. Esse TikTok de 2022 mostra o momento em que 2 policiais chegam a um cemitério no meio da noite e ouvem um grito arrepiante ao longe. Os policiais decidiram proteger a si mesmos e fugiram, deixando os 2,6 milhões de espectadores aterrorizados, se perguntando que criatura poderia fazer um barulho tão horrível. O grito traz à mente imagens de zumbis, lobisomens e bruxas, mas na realidade a criatura por trás do grito se parece mais com isso. Ficou confuso? Não se preocupa que eu vou explicar. Acontece que depois de algumas investigações minuciosas, na verdade, no vídeo dos policiais o grito foi editado e o áudio foi originalmente retirado de uma brincadeira que o TikToker David Lawson fez com a sua avó em 2019. A reação genuinamente extrema da vovó Lawson às luzes que foram apagadas se tornou viral, e o seu grito foi tão aterrorizante que outros criadores de conteúdo começaram a colocar em cima de imagens não relacionadas para criar vídeos assustadores. O grito era tão perturbador de fato que alguns afirmaram que nem sequer é um grito real, e é na verdade o resultado de alguém usando um apito da morte asteca, um dispositivo antigo que soa assim. Mesmo escutando isso, eu não tô totalmente convencido, mas considerando que o vídeo original dos policiais no cemitério parece ter sido enterrado sob a onda de edições, como a primeira que a gente viu, é difícil dizer até que ponto vai essa enganação. Mas alguns comentaristas afirmam que no vídeo não editado, os policiais estavam correndo do som de tiros, o que faz um pouco mais de sentido, especialmente se fosse a vovó Lawson atirando e assoprando o tal do apito da morte tudo ao mesmo tempo. Especialistas em casas assombradas. Quando você imagina uma casa assombrada, provavelmente pensa em teias de aranha, bonecas possuídas e fantasmas assustadores. Mas quando o casal por trás da conta do TikTok de IBTV viu uma casa assustadora sendo leiloada, eles viram uma grande oportunidade de investimento. Eles compraram a casa com o objetivo de reformar e vender para ter lucro. Normalmente, a coisa mais assustadora que um construtor pode encontrar é mofo preto. Mas quando o casal removeu uma parede debaixo das escadas, eles descobriram algo muito mais sinistro. Uma passagem secreta contendo uma bíblia danificada pendurada em um gancho. Nos dias seguintes, eles fizeram descobertas ainda mais horripilantes. No sótão, encontraram uma cruz improvisada e uma foto em preto e branco de uma família com os olhos riscados. Depois encontraram 2 caixas escondidas sob as vigas do sótão. Uma caixa de bugigangas marcada com as palavras não abrir em galês e um recipiente maior selado com cera. O casal abriu as 2 caixas, descobrindo um tufo de cabelo, um colar e um tabuleiro Ouija queimado. Então olharam dentro da chaminé da casa, encontrando um cartão postal, cristais e uma carta dos anos 1940 escrita em tailandês, que explicava que a casa estava assombrada, depois que um proprietário anterior comprou uma caixa amaldiçoada em um mercado em Bangkok. Esses vídeos alcançaram mais de 100 milhões de espectadores, mas alguns desses internautas acharam tudo suspeito, observando que o casal poderia ter facilmente plantado todas as suas descobertas. Mas em vez de responder
responder a esses comentários, o casal os ignorou, anunciando em vez disso que haviam reservado voos para Bangkok. Quando o casal chegou à Tailândia, eles foram até o mercado mencionado na carta e começaram a perguntar sobre a caixa, onde foram repreendidos por um comerciante e mais tarde perseguidos por um grupo de homens desconhecidos. Essa série de encontros sinistros os levou a queimar a caixa imediatamente, uma ação que eles afirmaram que removeria a maldição de sua casa e encerraria a história deles. Conforme a história de horror do casal cruzava continentes, o público da GB ficou bem dividido sobre se a série era encenada. As alegações de que era falsa foram reforçadas quando o casal voltou para casa e vendeu a história para o Discovery Channel, permitindo que eles a adaptassem para a TV. O casal ainda afirma que a sua história era real, mas independentemente de os TikToks serem fato ou ficção, suas 260 milhões de visualizações provam que foi um mistério bem envolvente de qualquer forma. Apenas um passeio. Vamos seguir em frente agora para uma TikToker que passou por um mistério sem sequer perceber. Lá em 2020, uma TikToker chamada Sakura pediu para sua amiga filmar esse vídeo inocente para as redes sociais. E quando ela assistiu mais tarde naquele dia, descobriu um segredo sombrio escondido ao fundo. Quando Sakura deu zoom no vídeo, ela notou um par de mãos segurando a beirada da encosta. À medida que Sakura compartilhava sua descoberta no TikTok, seu vídeo acumulou milhões de visualizações e atenção de sites de notícias tradicionais, já que os fãs de Sakura pediam para voltar ao morro para ver se ela conseguia descobrir a quem pertenciam aquelas mãos misteriosas. As pessoas estavam genuinamente preocupadas que Sakura tivesse testemunhado um acidente, mas antes que a polícia pudesse se envolver, Sakura carregou outro TikTok que era parte atualização, parte confissão. Ela explicou que trabalhava para o BuzzFeed e seu chefe a havia incumbido de criar um vídeo de mistério viral. Sakura tinha subido o morro com 2 amigos para criar o vídeo, pedindo a um deles para se abaixar atrás de uma pequena saliência no fundo e colocar as mãos em uma rocha acima dele. Acontece que o cara misterioso estava só dando uma volta com a Sakura, em vez de estar agarrado à vida por um fio. Não é preciso dizer que as pessoas se sentiram um tanto traídas por essa revelação, comentando que o BuzzFeed deveria se limitar a fazer testes do tipo qual princesa da Disney você é em vez de vídeos falsos. Susto no Airbnb. Depois de lidar com todos esses vídeos falsos e teorias da conspiração, eu realmente precisava de umas férias. Normalmente, uma semana de folga do trabalho é a maneira perfeita de relaxar, mas nem sempre as férias são relaxantes. E em 2021, um TikToker chamado Kizzy provou isso, depois que seu Airbnb se transformou de uma casa de férias perfeita em uma completa casa de terror. Em uma série de TikToks, Kizzy explicou que ele e um amigo reservaram um Airbnb em Richmond, na Virgínia. De maneira perturbadora, quando eles chegaram, os anfitriões expressaram sua decepção ao descobrir que o par de hóspedes não eram mulheres, como eles haviam presumido devido aos nomes unissex. Foi uma apresentação estranha, mas os donos mostraram as acomodações do Airbnb de qualquer forma, levando-os aos seus quartos. Mais tarde, Kizzy decidiu ir dormir, mas enquanto tentava dormir, ele foi repetidamente acordado por um barulho de movimentação atrás de uma passagem de ar do seu quarto. Kizzy conseguiu dormir um pouco, mas na manhã seguinte ele rapidamente pegou seu celular para investigar a abertura. O que ele encontrou foi incrivelmente assustador. À luz do dia, Kizzy pôde ver que a passagem escondia uma pequena sala, com espaço suficiente para abrigar uma pessoa ou mais. Ele percebeu que os proprietários poderiam ter observado através da passagem a noite toda, então ele pegou seu amigo e deixou o Airbnb, encontrando outro lugar para ficar. Kizzy sentiu que havia evitado uma situação potencialmente perigosa, observando o quanto era perturbador que os donos do Airbnb estivessem chateados por seus hóspedes não serem mulheres. Infelizmente, Kizzy não compartilhou publicamente nenhuma resposta do Airbnb sobre o incidente, então não está claro se os proprietários planejavam observar mulheres enquanto dormiam ou algo pior, mas de qualquer maneira eu duvido seriamente que Kizzy tenha dado uma avaliação de 5 estrelas para esses anfitriões. Enfrentando as cavernas.
O estado do Oregon é conhecido por sua paisagem bonita e vida selvagem incrível, mas o estado dos castores também abriga alguns segredos profundamente intrigantes. Lá em 2021, um TikToker chamado Sayanu compartilhou algumas imagens estranhas, capturadas em uma parte remota do Oregon, mostrando uma caverna com um símbolo estranho acima da entrada. As imagens mostram um cinegrafista entrando furtivamente e descobrindo um conjunto de arquibancadas antigas feitas de madeira e uma pilha de sapatos infantis, misturados com o que pareciam ser ossos de animais. Sayanu compartilhou as imagens no TikTok, onde comentaristas identificaram o símbolo da caverna como a marca dos maçons, a maior sociedade secreta do mundo. Isso pode parecer evidência de uma conspiração, mas curiosamente o grupo maçônico local é bastante público em relação ao uso da caverna, conhecida como Caverna Malur. Os maçons de Oregon realizam uma reunião anual lá, que eles postam no Facebook. Até recentemente, os maçons permitiam que membros do público entrassem livremente na caverna, mas em 2019 eles a selaram com um grande portão de metal, depois que um grupo de vândalos tentou incendiar suas arquibancadas. Mas antes de você concluir que o portão era apenas um meio de esconder a verdade obscura, aqui vai uma pergunta importante. Onde é que estava esse portão nas imagens de 2021 que a gente viu? Bem, é aqui que essa história toma um rumo desconcertante. Eu passei horas tentando encontrar informações sobre o vídeo original, e em certo momento eu encontrei o que estava procurando. Acontece que o trecho da Caverna Malur foi originalmente postado em 2016 por um youtuber chamado Waterskipper. Pelo menos a primeira parte das imagens do TikTok já estava lá. Através da minha pesquisa eu fiquei chocado ao descobrir que a parte com sapatos e ossos na verdade veio de um vídeo totalmente diferente de um canal totalmente diferente, e uma caverna totalmente diferente. Essas imagens secundárias na verdade mostravam o interior da mina McCoy, em Nevada, e foram mescladas com as imagens da Caverna Malur aparentemente para construir uma narrativa sobre as atividades inadequadas dos maçons. Isso só mostra que você não deve acreditar em nada que vê no TikTok. Embora essa falsificação seja bem irritante, ainda existem muitas perguntas sem resposta sobre as imagens da mina McCoy, postadas em 2019 sem atualizações sobre a descoberta desde então. Vamos apenas esperar que isso também tenha sido uma farsa elaborada. Então o covil dos maçons pode não ser tão assustador quanto parecia inicialmente, mas outras cavernas no TikTok são legitimamente assustadoras. A espeleologia é um esporte extremo que envolve rastejar por alguns dos espaços mais claustrofóbicos imagináveis, e uma das cavernas mais populares entre os TikTokers é a Hell Hole, uma caverna em Santa Cruz que tem essa entrada ameaçadora. O lugar é um labirinto de espaços apertados e cavernas íngremes, incluindo o Salão dos Rostos, uma câmara que contém esculturas horripilantes feitas de argila. Alguns dos rostos têm décadas de idade, e ninguém sabe a identidade dos exploradores de caverna que os fizeram. Mas se você quiser ver a arte misteriosa em primeira mão, vai ter que rastejar pelo subsolo. Ou você poderia fazer a coisa sensata e simplesmente fazer suas próprias esculturas de argila com segurança acima do solo. A escrita na parede. Vamos sair da natureza e conferir alguns mistérios um pouco mais perto de casa. O TikTok está cheio de exploradores urbanos, que passam o tempo percorrendo casas abandonadas, hospitais e fábricas para ver o que conseguem encontrar. Normalmente, tudo que esses TikTokers descobrem são latas de cerveja vazias e entulho, mas ocasionalmente esses exploradores também se deparam com grafites com mensagens obscuras e enigmáticas. Algumas dessas mensagens capturadas consistem em advertências sinistras de que algo maligno está escondido dentro das paredes, mensagens assustadoras de pedidos de ajuda e ocasionalmente declarações muito mórbidas. Você pensaria que ser informado de que você vai morrer levaria esses exploradores urbanos a voltarem para casa, mas a maioria dos exploradores e dos espectadores concorda que as mensagens geralmente são deixadas por outros exploradores urbanos que querem dar mais destaque ao seu conteúdo, ou simplesmente por adolescentes entediados. E afinal, os adolescentes entediados estão distraídos demais por TikToks caóticos e barulhentos para representarem qualquer ameaça. Mansão misteriosa. A maioria das pessoas passou a pandemia da Covid-19 vendo memes e comendo, mas os membros mais ricos da sociedade tiveram uma experiência um pouco diferente. Freddie Goodall é um TikToker que é dono de uma mansão de 500 anos em Sussex, na Inglaterra. Ele é conhecido por postar vídeos sobre os lustres da casa, as salas de baile e as passagens secretas que ele parece estar sempre descobrindo. Tudo isso começou durante os lockdowns de 2020, quando Freddie encontrou algumas fotos antigas de sua casa, incluindo
uma imagem de sua biblioteca. A biblioteca estava em grande parte inalterada, mas a sala claramente tinha uma porta extra, que agora estava coberta por uma estante de livros. Quando Freddy examinou a estante de livros, ele descobriu que o painel de madeira em sua parte de trás na verdade escondia um túnel secreto. Nos dias seguintes, Freddy começou a explorar o lugar, encontrando um labirinto de túneis abandonados que continham poeira, teias de aranha e um cofre antigo, gravado com as palavras "não abrir". Apesar daquela gravação sinistra, Freddy estava bastante animado, recrutando um amigo para ajudar a abrir o cofre com uma chave inglesa, uma furadeira e um maçarico. Infelizmente, as pequenas ferramentas de Freddy não deram conta, então ele foi forçado a arrastar lentamente o cofre para fora dos túneis até o seu jardim, permitindo que seu amigo o abrisse com uma esmerilhadeira. A essa altura, a série de Freddy já tinha acumulado mais de 11 milhões de visualizações, e enquanto ele examinava o conteúdo do cofre, seus novos fãs estavam na beirada de suas cadeiras. Os espectadores esperavam que o cofre contivesse joias, dinheiro ou talvez algo mais sinistro, mas infelizmente o próximo TikTok de Freddy explicava que tudo que ele encontrou foram alguns livros e cartas dos anos 1830, contendo informações gerais sobre a casa e seus ocupantes. Parecia que a mensagem de não abrir era uma desorientação ou uma brincadeira, já que não havia nada desagradável dentro. Freddy ficou bem feliz com a descoberta, mas muitos de seus espectadores estavam esperando por uma conclusão um pouco mais emocionante para a saga. Mas a vida real nem sempre é extrema, e sinceramente eu prefiro esse conteúdo bom e honesto do que mentiras exageradas e extremas. Rosie, o tubarão. Dos lolcats ao dojo, os animais dominaram a internet desde o início das redes sociais. Apesar dessa rica tradição, o lado obcecado por animais do TikTok ficou um pouco mais sombrio nos últimos anos, depois que várias contas começaram a postar vídeos de um tubarão perturbador, encontrado abandonado em um pequeno aquário. O sorriso distorcido desse tubarão foi visto por milhões de pessoas no TikTok, que ficaram horrorizadas com a aparência da criatura, questionando se estava viva ou morta e de onde veio, à medida que a origem da estranha criatura se transformou em um mistério completo do TikTok. Acontece que essa história do tubarão começa em 2018, quando um youtuber australiano chamado Luke McPherson decidiu explorar um zoológico abandonado chamado The Wildlife Wonderland. Luke não esperava muito de sua visita, mas enquanto percorria o zoológico, ele encontrou um tubarão de 5 metros flutuando em um tanque coberto de algas. Depois de um breve pânico, Luke percebeu que o animal estava morto há muito tempo. Então ele filmou e postou no YouTube, onde recebeu mais de 17 milhões de visualizações. Logo, os espectadores identificaram o tubarão como Rosie, um grande tubarão branco morto que havia sido preservado em formol e exibido no Wildlife Wonderland. Rosie tinha muitos fãs, mas quando o zoológico fechou em 2012, devido a preocupações com o bem-estar animal, ela ficou sozinha, já que todos os animais vivos foram realojados. Nos anos seguintes, diversos invasores abriram o tanque de Rosie, diminuindo os efeitos da preservação do formol. Como resultado, o corpo de Rosie começou a se decompor lentamente, até que o vídeo de Luke chamou a atenção de Tom Capitani, um entusiasta da vida selvagem que possuía um centro de exposições próximo chamado Crystal World. Tom não queria que o corpo de Rosie fosse desperdiçado, então ele adquiriu o tubarão do antigo dono do Wildlife Wonderland e o içou para fora do zoológico e esvaziou o tanque de formol contaminado, antes de transportá-la até o estacionamento do Crystal World. Essa operação toda custou mais de $200 mil, e Tom passou os últimos 3 anos enchendo o tanque de Rosie com um produto químico de preservação caro, chamado glicerina, e obtendo as autorizações para construir um centro de exibição permanente para ela. Rosie é um animal de estimação bem caro, mas Tom nunca desistiu de seu tubarão, e em breve Rosie será a estrela de uma exposição completa onde você poderá ler sua história, aprender sobre a conservação de tubarões e gravar alguns TikToks para assustar e confundir milhões de pessoas na internet. Qual mistério do TikTok mais te chocou, aterrorizou ou surpreendeu? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.